Olá, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre o que foi o fascismo como movimento político da primeira metade, surgido ainda na primeira metade do século XX, século passado, portanto, surgiu na Itália, a partir de Benito Mussolini, e depois foi copiado pelo resto do mundo, Hitler na Alemanha, Salazar em Portugal, Franco na Espanha e outros, né? O peronismo e o varguismo aqui da América do Sul flertaram abertamente com o fascismo. No caso de Perón, ele ainda escondeu, protegeu criminosos nazistas depois da Segunda Guerra que fugiram para cá. Então, se fala muito de fascismo, etc., fala muita coisa, se fala muita bobagem, inclusive. Então, fazer como outro, não vou aqui dar um curso de fascismo, nem estou com esta pretensão, nem tenho, evidentemente, competência para isso. Eu sei meu tamanho, né? Agora eu posso dar algumas orientações, né? Esclarecer algumas pequenas coisinhas. Por exemplo, você quer conhecer mesmo os costumes? Vamos falar um pouquinho aqui das características, ações, etc. Mas eu posso sugerir, por exemplo, o fascismo livros para você ter uma noção. O Fascismo Eterno, de Umberto Eco, As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, que inclusive já houve duas questões no Enem, que foram feitas tendo como base textos extraídos desse livro, da teórica política germano-americana, teuto-americana, Hannah Arendt. Nós temos também o Fascismo, de Madeleine Albright. Tem muitos outros, enfim, tem muita porcaria também. Aqui no Brasil, inclusive, recentemente, até Pedro Cardoso, que é um atorzinho chué, que agora resolveu ir morar em Portugal, acusando-se de perseguido político, sabe? Fala assim, em busca do diálogo contra o fascismo. Sabe? Acho isso uma bobagem imensa. Eu vou perder tempo lendo o livro de Pedro Cardoso, eu tenho mal o que fazer na minha vida, né? George Orwell, aí sim, né? Que é o fascismo, um livro maravilhoso de George Orwell, que é o autor de 1984 e também o autor do livro clássico Animal Farms, que aqui no Brasil tem a tradução esdrúxula de A Revolução dos Bichos. Então esses livros servem para você ter uma base teórica, concreta, séria, né, do que foi o fascismo, porque tem muita porcaria por aí. A gente começa, vamos dizer assim, dizendo que o fascismo, como eu já antecipei, surgiu na Itália com Benito Mussolini, em 1919, né, com aquelas ideias, os camisas negras, Deus me livre. Na Itália eram os camisas negras, na Alemanha eram os camisas pardas, em Portugal os camisas azuis, né? Aqui no Brasil tinha os camisas verdes, né, que a ação integralista brasileira de Plínio Salgado, Amauê, que a população da época os apelidou de galinhas verdes. Esse negócio se espalhou. Na verdade, tudo se centra no líder. Não é à toa que Mussolini era o Duce, né, o guia infalível. E Hitler era o Führer, quer dizer, o líder, o guia, aquele que nos guia, que é infalível, que nos protege, que é o mais coerente de todos. Ele é o povo é ele, não existe intermediário, ele compreende o povo o compreende, quem faz mal ao povo faz mal a ele. Sabe, esse tipo de discurso é repetido o tempo todo, inclusive
políticos que se dizem de esquerda, né? Que tem essa ideia de paternalismo. O fascismo tem muito disso também. Né? E dentre as características centrais nós temos o quê? Nós temos o totalitarismo, o autoritarismo, quer dizer, é um regime baseado na presença de um líder ditatorial inquestionável, né? E a quem todos amam e respeitam e obedecem cegamente. Né? Isso tem que ser doutrinado, e era doutrinado. Isso chega à loucura na Alemanha, quando Hitler se matou, a quantidade gigantesca de membros dos SS meteram a bala na cabeça. Heil Hitler, pum, tiro na cabeça. Né? Para dizer que sem o líder a vida não faz sentido. Então, totalitarismo, autoritarismo ao extremo. Unipartidarismo, quer dizer, regime de partido único. Aonde o fascismo se implantou, você só tem um partido político. Alguns exemplos. Na Itália, o Partido Fascista, na Alemanha, o Partido Nazi, Nationalzeitung, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido pela sigla Nazi. Em Portugal era a União. Na Espanha era o Partido da Falange. Em Portugal era a União Nacional, que é o Partido Salazarista. E isso mais ou menos foi Partido Nacionalista Japonês, essas coisas todas tinham influência, né? A partir do fascismo, do Partido Único de Benito Mussolini. O Partido Nazista. Mussolini chegou ao poder em 1922, na marcha sobre Roma, mas até 24 ainda tinha eleições, e em 24 a ditadura fascista se implantou na Itália. Hitler chegou ao poder porque seu partido obteve, na votação popular e nas alianças com os outros partidos, dentro do Reichstag, o parlamento alemão, em 1933 ele obteve uma coalizão para ter maioria, e aí foi primeiro-ministro, se tornou o chanceler, como os alemães chamam. E logo depois ele dá um jeito, usando mecanismos da própria democracia, como por exemplo os plebiscitos, né? O povo vai entregando a Hitler cada vez mais poder, vai pedindo os outros partidos, vai fechando jornais, vai tirando o armamento do povo. Só que depois de um certo tempo, só quem tinha arma era a polícia, as forças armadas e o partido nazista. Entendeu? Então tudo isso vem dessa ideia do partido único que controla tudo. Nacionalismo ou ultranacionalismo, né, a minha pátria, morrer. Aliás, Hitler dizia que morrer pela pátria era inútil, né, era matar pela pátria. Esse patriotismo violento, exagerado, exacerbado, é um exemplo do partido fascista. O expansionismo, porque eles buscam o tempo todo, porque o fascismo é capitalista. Tem gente por aí que diz, o fascismo é de extrema esquerda. Nunca, foi de extrema direita. Tem coincidências entre a extrema direita e a extrema esquerda. Até hoje tem essas coincidências. Até hoje. Mas não quer dizer que eles sejam da mesma origem. O que eles têm em comum, acabamos de ver, o totalitarismo, o fanatismo, a idolatria do líder. Isso é comum. Mas isso é comum às ditaduras, não importa se de esquerda ou de direita. A idolatria do líder, o fanatismo nacionalista, isso é comum às ditaduras, não importa qual a sua matiz ideológica. Né? Militarismo, porque o exército serve como modelo que tem que ser seguido, imitado. Né? O soldado obedece, o cidadão também tem que obedecer. Idealismo, que é a questão do sacrifício por um ideal, né? Querer, poder. O nazismo tinha essas frases, adorava essas frases. Né? A propaganda repercutia isso de maneira extraordinária. O romantismo, Hitler era romântica. Oh my God, ninguém me disse. Não. O romantismo aí vem da ideia de que eles buscam inspiração no passado. Então, todo o discurso, Mussolini era o imperador de Roma e as glórias do Império Romano,
e iriam voltar, e ele encheu a Itália de arcos do triunfo, sem triunfo nenhum, ele encheu a Itália de arcos do triunfo para se eternizar como grande líder, o novo César, a volta das glórias do passado. Hitler tinha sua imagem frequentemente associada ao escolhido de Deus, ao eleito de Deus. Ele era a reencarnação do imperador da Alemanha, Frederico Guilherme, o Grande, criador do maior imperador do Santo Império Romano Germânico, o primeiro Reich, o primeiro Império Alemão. Né? Aí Hitler estava criando o terceiro Reich, o terceiro Império, que segundo ele iria durar 1000 anos. Só por curiosidade, o segundo Reich, o segundo Império, foi criado com a unificação da Alemanha em 1871, após a vitória na Guerra Franco-Prussiana. Então essa ideia de que as glórias do passado vão voltar é uma ideia romântica tola, mas o povo gosta dessas coisas, aquelas encenações, aquelas capas, Mussolini com aqueles penachos na cabeça, como se fosse um general romano, Hitler com aquelas capas, aquele farda, usando farda com a cruz suástica, desculpe, a cruz de ferro que ele ganhou quando lutou, foi cabo na Primeira Guerra, para mostrar que era um herói, para construir uma imagem. Né? O anticomunismo, porque, como você pode ver, o Mussolini tem uma frase que é definitiva: espancar os comunistas é uma diversão deliciosamente fascista. Então, o comunismo era inimigo, para o fascismo era o seu inimigo principal, porque o fascismo é capitalista, só que ele quer o Estado controlando o capital. Ele quer as corporações trabalhando de acordo com os interesses do Estado, mas ele não é contra a propriedade. Né? Já o socialismo é contra a propriedade e é um regime ditatorial muito forte, tão forte quanto o fascismo. Então o fascismo vê naquele regime ditatorial um adversário que tem que ser suplantado para que o próprio fascismo sobreviva, subsista, derrotando aquilo. Mas não é um regime de esquerda, muito ao contrário. Além disso, nós temos essas características que são comuns ao fascismo. O que é que ele tem acontecido? O fascismo alemão, o fascismo italiano, o fascismo espanhol, o fascismo português. Essas características estão presentes. Mas há duas que são diferenciadas. Que uma só aparece no fascismo italiano, foi copiado, por exemplo, pelo fascismo português, espanhol, mas não foi copiado por Hitler, que é a questão do corporativismo. Dividir o país em corporações, sindicatos. Por isso que Mussolini criou a primeira lei sindicalista, a Carta del Lavoro, etc., etc., para controlar os sindicatos e proibir a greve, controlar os operários. Para que o Partido Comunista, o Partido Socialista, não se infiltrasse dentro do movimento operário e fizesse na Itália, por exemplo, uma nova revolução bolchevique, ou na Alemanha, enfim. Então, eles controlam os sindicatos usando essa propaganda da lei trabalhista, e divide o país em corporação, mas o sindicato obedece ao Estado. As corporações patronais e operárias obedecem ao Estado. Então, o Estado se multiplica em suas ações através dessas corporações. Hitler tinha um discurso mais direto. Não que não houvesse sindicatos, havia, ele os criou, mas ele não usava isso, ele usava diretamente a figura dele. Ele era o povo era ele, aqueles movimentos, né? A juventude hitlerista, as jovens, as garotinhas fascistas, etc. Né? O movimento da mulher alemã, a favor do fascismo, a Jack latina aí, a Jack brigando com os gatos, brigando com o fascismo, a Jack. Então tudo isso aparece como um controle corporativo. Na Alemanha, isso é muito fraco. Não posso dizer que é inexistente, mas é muito fraco. Na Itália, não. E há uma característica do fascismo alemão, que é o racismo, que eu não posso dizer que esteja presente no fascismo italiano como uma doutrina. Não está.
né? O racismo é uma característica forte, muito presente no nazismo, no fascismo alemão, porque é aquela ideia de você dividir, aquela do nós contra eles, né? Então você divide a sociedade por setores. Aquele é judeu, aquele é cigano, aquele é homossexual, aquela é prostituta, aquele é, entendeu? E você divide, setoriza, controla e depois extermina. Tá? Mulheres judias foram esterilizadas praticamente sem anestesia. Porque mulheres judias, pessoas débeis mentais, mulheres que tinham problemas mentais, ciganos, que é como dizer assim, essa corja não vai mais se multiplicar para não sujar a pureza do sangue alemão. Né? Esse racismo eu não posso dizer que era um discurso presente em Mussolini. Mussolini nunca disse que o povo italiano era raça pura. Entretanto, no livro de Hitler, o Mein Kampf, Minha Luta, e em todos os seus discursos, minhas aftas, minhas hemorroidas, todos os discursos de Hitler, a presença a ideia da raça pura é central. A teoria do espaço vital e a teoria da superioridade racial. Né? Hitler escreveu no Mein Kampf que cuidar, zelar pela pureza do sangue alemão é a principal obrigação de um germânico. E também está escrito lá que na guerra eterna, na paz eterna, a humanidade se arruinaria. Na guerra eterna, a humanidade prosperará, né? Se tornará forte, porque ela se aprimora na guerra. E isso vem do conceito de raça pura, que a propaganda de Hitler, do ministro Goebbels, que foi a melhor propaganda política já realizada, pelo menos até a primeira metade do século XX, e depois copiada por americanos, copiada por britânicos, copiada pelos soviéticos, copiada por Mao Tse Tung, todo mundo copiou a doutrinação escolar, né? A doutrinação feita dentro das escolas, e todo mundo copiou a propaganda de Hitler, com aqueles cartazes, para mim, cafona, que é um negócio muito kitsch, e aquelas mocinhas loirinhas pedindo bônus para a guerra, e Hitler retratado com a bandeira, com o céu se abrindo sobre ele, em vez de a pomba da paz aparecer, aparece a águia da guerra, só porque Hitler é o eleito de Deus. A propaganda colocou isso na cabeça das pessoas. No Brasil a gente tinha isso também, a propaganda do DIP, do Estado Novo. Olha o nome do Estado. O Estado Novo é de Getúlio Vargas, o nome é copiado, a Jack está dando a opinião dela também. É copiado do Estado Novo de Salazar em Portugal. Quer dizer, o Brasil não é original nem na hora de criar uma ditadura, copia até o nome da outra. Né? Enfim, a propaganda de Getúlio Vargas é tão bem feita que até hoje reverbera. Foi tão bem feita que até hoje reverbera. Como grande político nacionalista, criou a Petrobras, criou as leis trabalhistas. A Petrobras foi criada em 54, já não era mais do Estado Novo, mas continua na cabeça das pessoas aquela história do pai dos pobres. Hitler também tinha esse nome na Alemanha, né? Muita gente chamava Hitler assim. Então esse tipo de coisa é perigosa, né? Acho que fiz um resumo possível desse espaço pequeno que tem sobre o pensamento fascista. E você verifica se o que se tem hoje, aí é uma opinião sua, uma conclusão sua, você verifica se o que se tem hoje é mesmo fascismo ou é apenas uma vertente ditatorial de matiz ideológica, de cor ideológica mais à direita. Já tivemos mais à esquerda, né? Mas aí você tem mais ou menos um resumo e eu espero ter contribuído com vocês para isso. É isso aí. Abraço.